De vez em quando eu paro para ler uns comentários aqui que vocês me mandam aqui no canal e muitas vezes, principalmente em vídeos sobre religião, eu já me deparei com a seguinte pergunta: você é católico ou evangélico / protestante? Como vocês sabem, eu sempre disse ser cristão aqui no canal, porém eu nunca cheguei a dizer aqui pra vocês qual das subdivisões do cristianismo eu seguia, o catolicismo ou algum dos diversos ramos do protestantismo. Pois bem, então antes de tudo eu queria dizer que a intenção desse vídeo aqui não é versar sobre os complexos argumentos e debates entre cristãos católicos e cristãos protestantes, de forma a trazer um parecer definitivo sobre qual seria a interpretação correta, não. Antes, esse vídeo tá mais para uma visão e uma experiência pessoal minha mesmo, o que eu entendo sobre o assunto, só para responder mesmo quem tem curiosidade em saber meu ponto de vista sobre o tema. Não que a minha opinião seja peso para alguma coisa, né? Mas já que tem muita gente que pergunta isso, eu presumo que vale a pena comentar sobre isso. Então não levem esse vídeo como um argumento final ou a opinião de um especialista, não. Aliás, eu tenho a sensação que eu tô mexendo com uma coisa que eu não devia mexer aqui, viu? Porque é muito difícil falar de assuntos espinhosos como esse na internet. Tem muita gente amargurada que quer descontar em você o ódio da vida que elas sentem dentro delas. Mas vamos lá, calma a emoção aí, beleza? Eu já disse em alguns vídeos aqui que eu venho de uma família católica. Desde muito cedo eu fui um católico fervoroso, de estar toda semana na missa e ensinado a praticar a minha religião, sabe? Mas já sabe, né? Se chega a adolescência, você meio que começa a se desinteressar de religião e de seguir os caminhos dos seus pais. E daí podemos dizer que eu dei aquela bela largada mesmo, viu? Mas eu me dizia católico, mas eu não queria nem saber de frequentar a igreja. Pra mim era muito entediante. Adolescente, né? Então eu não tava nem aí pra nada. Eu era até uns 5 a 10 anos atrás o que se chama de um católico não praticante, né? Mas ao mesmo tempo eu também nunca me interessei por qualquer denominação evangélica que seja. Eu nunca fui protestante na minha vida. Porque a imagem que eu tinha de igrejas não católicas são aquelas igrejas onde o que se vê é somente um bate-palma, uma gritaria. E pra mim aquilo não era verdadeiro, não era real. Pra mim parecia até bem teatral, pra ser sincero. E muitos dos que deixam a igreja católica deixam porque acham a missa bem monótona, né? Bem chatinha, mas... Só que comigo é diferente. Eu aprecio bastante, muito mais o padrão católico de liturgia. Eu gosto bem mais. E eu nunca adentrei uma igreja que não fosse católica na minha vida justamente por isso. Eu não me sentia bem em igrejas evangélicas. Então eu nunca cheguei a frequentar igrejas protestantes. Só que até aí eu não tinha nenhum conhecimento ainda de história da igreja ou até mesmo dos argumentos que separam os cristãos, pelo menos aqui no Brasil, em católicos e protestantes. E procurando saber um pouco mais da história da igreja católica e os causos que levaram à reforma protestante, foi onde eu comecei a me interessar de novo e a me reaproximar do meu lar formador, por assim dizer, da Santa Igreja Católica. E é aqui que eu vou acabar decepcionando muita gente, então já vai me desculpando aí de antemão. Mas eu digo que é exatamente pelo mesmo motivo que eu abandonei o catolicismo alguns anos atrás, que muitos católicos também deixam a Igreja Católica, que é o desconhecimento sobre a própria história da Igreja. Deixando claro que eu não tenho nada contra protestantes, tá? Inclusive muitos teólogos protestantes para mim são muito bons, são muito inteligentes. E eu respeito muito todos os protestantes como pessoas, assim como eu respeito qualquer pessoa que seja, porque é daquele jeito, né? Tem quem acha que só porque você discorda de um ponto de alguém que você deve se matar em ofensas com essa pessoa. Isso pra mim é babaquice. Mas o que me faz pender mesmo mais pro lado da Igreja Católica é pela convicção que eu tenho adquirido nesses últimos anos de dedicação e de estudos, de ser ela a mesma igreja fundada por Cristo há 2000 anos atrás. Como assim? Pois bem, só para contextualizar, Jesus instituiu algo que ele chamou de igreja no episódio bíblico conhecido como a Confissão de Pedro, uma passagem muito discutida e disputada, diga-se de passagem, onde depois de Pedro ter afirmado que Jesus era lá o Messias prometido do Antigo Testamento, Jesus logo em seguida parabeniza Pedro pela demonstração de fé por ele manifestada e diz que Pedro seria a rocha em que ele instituiria a sua igreja. Como contraponto a isso, a interpretação comum protestante vai dizer que Pedro, em grego Petros, significa somente um apelido carinhoso de Jesus para com Pedro, que seria algo como pedregulho, uma pedrinha em grego,
mas que a rocha, agora sim Petra em grego, em que Jesus iria criar a sua igreja, seria essa sim, não Pedro, a pedra sustentáculo em que a comunhão dos cristãos seria formada. Em outras palavras, na versão protestante, Jesus fez um trocadilho entre as palavras gregas Petros e Petra, Petros, que é o nome de Pedro em grego, e que significava, portanto, nesse idioma apenas uma pedrinha, e Petra, que essa sim seria a rocha fundamental em que a igreja se formaria, entendeu? Essa é a versão protestante dos fatos. Porém, nós sabemos que Jesus não falava grego, né? Ele falava aramaico. E em aramaico, a palavra pedra, ou rocha que seja, era Kephas. E Kephas era justamente como Pedro era chamado em aramaico. E fragmento de pedra, pedregulho, era uma outra palavra, era a palavra Evna. E em aramaico, Pedro não era chamado de Evna, era chamado de Kephas mesmo. Pedro era Kephas. Ele era chamado de rocha. Então no trocadilho, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus se refere diretamente à pessoa de Pedro, pegou? Seria como ele dissesse, tu és Pedro, e sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Mas, ao traduzir para o grego, o autor optou por utilizar Pedro, o apóstolo, na terminação masculina Petros, e a rocha na forma feminina Petra. Mas no grego as duas palavras têm basicamente o mesmo sentido. Logo, Pedro era a pedra. Assim nós podemos conceber que a pedra a qual Jesus se referia era realmente Pedro, o primeiro papa da igreja para os católicos. E não obstante, sem contar que em toda a passagem que Cristo inclusive atribui as chaves a Pedro, em todo o episódio, Jesus está num diálogo direto com o apóstolo. Então, muito dificilmente ele não estaria se referindo a Pedro quando disse que edificaria a sua igreja sobre uma pedra. O que reforça ainda mais que Jesus se refere exclusivamente a ele como a pedra em que a igreja seria edificada. Não obstante, novamente, Pedro, em toda a escritura neotestamentária, é tratado com primazia diante de todos os outros apóstolos. Tanto que quando os escritores do Novo Testamento mencionam os apóstolos, em todas as vezes o nome de Pedro vem em primeiro lugar. Sem falar que dos apóstolos, disparado, Pedro é o mais citado do Novo Testamento. E em alguns casos é preferencialmente citado somente o nome de Pedro em detrimento de todos os outros discípulos, como no caso de Atos 5,15, que diz o seguinte: Pedro e os outros apóstolos responderam. Pedro e os outros, ou seja, Pedro era citado pelo nome, enquanto o resto dos apóstolos eram agrupados sob o mesmo pronome indefinido, os outros, o restante, o que demonstra ainda mais um grau de importância e liderança de Pedro sobre os demais. Um forte indício de que a atribuição de primeiro papa sobre a pessoa de Pedro realmente faz muito sentido. E se assim for, se isso for verdade, a Igreja Católica incontestavelmente é a Igreja verdadeira, pois é a única, nesse caso, que reivindica a sucessão apostólica e detém as chaves dadas por Cristo ao primeiro Papa, de ligar e desligar quanto a assuntos religiosos. Bom, eu sei, também tem os católicos ortodoxos, que também arrogam ser os sucessores dos apóstolos, mas a questão desse vídeo é a contraposição protestantismo versus catolicismo, e não catolicismo ortodoxo versus catolicismo romano. Esse vai ficar para uma próxima. Mas você entende isso? Esse é um argumento poderosíssimo a favor da Igreja Católica. Bom, Jesus também disse nessa mesma passagem em que ele atribui as chaves a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja por ele instituída. Lutero e Calvino, por sua vez, líderes da Revolução Protestante, diziam que em seu tempo a Igreja havia se corrompido, se degradado. Note, Lutero achava que a igreja em si, como instituição, havia se degradado, tanto que o objetivo dele era reformá-la. Já Calvino achava que a igreja havia se degenerado ao nível de nenhuma reforma ser capaz de purificá-la novamente. Mas se você levar em consideração que até o século XVI só existia a Igreja Católica de instituição cristã no mundo, se dizer cristão até então era exatamente a mesmíssima coisa de se dizer católico, eram sinônimos. Logo, se a única igreja se corrompeu, como disseram Lutero e Calvino, então as portas do inferno prevaleceram contra ela. E se as portas do inferno prevaleceram contra ela, então Jesus mentiu. Ou no mínimo Jesus estava enganado quando disse isso. Gente, Jesus mente ou se engana?
Bom, eu prefiro muito mais acreditar que Jesus falou a verdade quando ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e que quem se corrompeu, na verdade, foram somente alguns membros da igreja, maus membros da igreja, diga-se de passagem, no período de Lutero e Calvino, do que acreditar que a igreja criada por Cristo esteve às portas da perdição e do inferno de degradação por 15 séculos. Não faz sentido. E que somente no século XVI, aí sim, algumas pessoas iluminadas foram as que restauraram a normalidade da fé cristã. Não, eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acho que essa seja uma conclusão coerente. E eu ainda poderia falar aqui dos diversos escritos cristãos dos primeiros séculos, que atestam a hierarquia sacerdotal católica, os dogmas de fé católicos, a variedade de escritos da patrística que discorrem sobre a catolicidade da igreja primitiva, inclusive desde o primeiro século, a igreja já era chamada de católica, conforme os escritos de Santo Inácio de Antioquia, que viveu sua vida contemporâneo aos apóstolos. Eu poderia também apontar aqui alguns pontos que eu vejo como desacertos das solas da reforma protestante, o conceito de predestinação e a ausência do livre-arbítrio na visão calvinista, entendimentos que eu acredito serem errôneos e que são as bases originárias de todas as divisões e confusões de doutrinas cristãs que existem hoje e que se dizem ainda que arrogam ter a única interpretação verdadeira, então é uma contradição. Sendo que Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de ordem. Só que isso levaria horas e horas, e nós não temos tempo para isso. E além disso, eu não sou a pessoa mais indicada para promover esse debate. Não sou. Eu só quis trazer mesmo o meu ponto de vista, aqui de forma respeitosa, tá? Eu espero que você faça o mesmo ao comentar aí embaixo. Então não precisa vir com ofensa gratuita, valeu? É só o que eu acredito. Eu espero também que você não se chateie, caso isso não tenha correspondido às suas expectativas. Só que essa é a graça de não ser um isentão na internet. Opiniões divergentes, elas sempre irão existir. E se desinscrever de um canal, ou dar piti, só porque você discorda de um ponto, de uma ideia especial, só demonstra que você não está preparado para o debate de ideias. Até certo ponto eu tenho a mente aberta, tá? Então eu sou convencido por bons argumentos. Então pode dizer aí o que você acha desse vídeo que eu vou levar em consideração. No mais, eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.